Irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma exposição dessa maravilhosa carta, a carta de Paulo aos Romanos. Começamos uma série de exposições, estamos no capítulo 8. Nós fizemos a exposição dos versículos de 1 a 4, onde Paulo fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o capítulo 8, Paulo vai falar sobre isso, sobre o andar, tá? Como deve proceder o crente, como deve proceder o justificado, andar no Espírito. E o texto também fala sobre a santificação, sobre a segurança eterna da salvação, tá? Eu creio que é Cristo que nos segura para nós não vacilarmos e nem tropeçarmos. Antes de nós iniciarmos aqui, vamos, como eu sempre faço, recapitular aquilo que nós já abordamos aqui. No capítulo 1, a partir dos versículos 18, capítulo 1, a partir do versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20, Paulo fala que judeus e gentios são culpados. Toda a raça humana é culpada, está debaixo do pecado. A partir do versículo 21, no capítulo 3, Paulo mostra a salvação. Vamos dizer assim, Paulo mostra a salvação, que é a justificação pela fé em Cristo Jesus, não pelas obras da lei, mas pelas obras da graça de Deus, pelos méritos de Cristo. No capítulo 4, Paulo vai demonstrar a justificação na prática, não na teoria, mas na prática, como ela acontece na prática. E Paulo vai usar a vida de Abraão, mostrando que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. No capítulo 5, versículo de 1 a 11, Paulo vai falar da vida daqueles que foram justificados, as bênçãos da justificação: paz, acesso, regozijo, alegria, perseverança, esperança, todas as bênçãos espirituais disponíveis para os justificados. No capítulo 5 ainda, versículos 12 a 20, Paulo vai falar das duas humanidades. A humanidade caída, que está em Adão, que Adão é o representante da humanidade caída, e Cristo, o representante da humanidade decaída. Ou melhor, da humanidade redimida. Cristo, representante da humanidade redimida, Adão, representante da humanidade caída. E aqui, no capítulo 6, nós aprendemos, No capítulo 6 nós aprendemos sobre a santificação, a doutrina da santificação e o poder que nós temos agora sobre o pecado, não por nossos méritos, mas por intermédio de Cristo, que o pecado não tem mais domínio sobre o nosso corpo, o pecado não é mais o Senhor, o Senhor agora é Cristo, e o pecado morreu, nós morremos para o pecado, tá? Aqui, assim como o pecado está morto, no sentido que o pecado não mais governa, o pecado não reina, o pecado não domina sobre nós. Não domina sobre nós. Ok? No capítulo 7, Paulo vai falar da relação do crente com a lei. Versículos de 1 a 6, nós trabalhamos, aquela exposição mortos para a lei. Tá? Que nós morremos para o pecado e nós nos casamos, contrariamos núpcias com Cristo. Se casamos com Cristo, que é o nosso novo marido. Tá? A lei não é mais nosso marido, porque nós morremos para a lei. E quando se morre, o contrato do casamento é anulado. Tá? Dos versículos 7 a 13, nós aprendemos a relação que Paulo fala da lei com o pecado. Não é a lei que é ruim, porque a lei é santa, a lei é boa, a lei é justa. Tá? É um mandamento santo, justo e bom, conforme o capítulo 7, versículo 12. Ruim somos nós. É nós que somos incapazes, pecadores, não é a lei. O problema está em nós, não na lei. Dos versículos 14 a 25, nós aprendemos sobre as confissões de um não regenerado. As confissões de um judeu que quer viver debaixo da lei e não consegue, porque ele descobriu uma outra lei que está nos seus membros. A lei da escravidão do pecado. Ele não consegue fazer o bem. O bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas o mal que ele não quer fazer, ele faz. E você vê o grito de desespero. Você vê o brado de desespero. Você vê ele empunhando a bandeira da derrota. Tá? Dando o grito de derrota, porque ele não consegue cumprir a lei por si só. E no capítulo 8,
Paulo, dos versículos de 1 a 4, Paulo fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a lei, mas segundo o Espírito, tá? Para aqueles que estão, que vivem agora em novidade de vida. Cristo cumpriu todas as exigências da lei. Aquilo que eu e você não cumpriu, Cristo cumpriu por nós. E por isso, nós temos acesso, nós temos regozijo, tá? Nós fomos justificados, santificados, tá? Porque a lei não conseguiu perdoar os pecados, a lei não conseguiu redimir os nossos pecados, tá? Nós vivemos agora sob uma nova realidade, um novo patamar espiritual, tá? Nós não temos mais do que se queixar, porque nenhuma condenação agora, tá? Nenhuma condenação, porque nós estamos em Cristo, e só está em Cristo aqueles que foram regenerados, justificados, santificados. E nós iremos terminar, tá? Esses primeiros 17 versículos. Então nós faremos a exposição agora dos versículos 5 a 17, tá? E nós iremos trabalhar aqui algumas partes. A primeira parte, os versículos 5 a 8, que nós vamos trabalhar a questão da mente do espírito, versículos 5 a 8. Dos versículos de 9 a 15, nós vamos trabalhar aqui a questão que nós somos habitados pelo Espírito, tá? Habitados pelo Espírito, tá? E nos versículos aí 16 e 17, nós temos o testemunho do Espírito em nós, tá? Então, os versículos 5 a 8, vamos ler aqui a mente do Espírito. Versículos 5 a 8, que diz assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Isso é natural. Aqueles que vivem segundo a carne são os não regenerados, queridos. São os ímpios, tá? Aonde a carne, o poder do pecado, tem domínio sobre eles. É aqueles que estão em Adão, porque Adão é o cabeça da humanidade caída, tá? Aqueles que estão em Adão ainda vivem segundo a carne e se inclinam para as coisas da carne, tá? Porque é a carne que domina, é o poder do pecado que domina sobre eles. Mas nós, justificados, santificados, tá? Que andamos agora segundo o Espírito, nós vivemos segundo o Espírito. Por isso nós se inclinamos para as coisas do Espírito, para as coisas espirituais. Versículo 6. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é a vida. Tá? Então veja a mente daquele que foi transformado, né? A mente foi regenerada, a mente foi moldada, a mente foi totalmente, como posso dizer, santificada. Essa é a palavra, tá? A mente foi totalmente limpa pela palavra de Deus, por Cristo Jesus. E nós não se inclinamos mais à carne, pois a inclinação da carne é morte, versículo 6, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Olha só, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, versículo 7. Por quê? É inimizade contra Deus. Porque a carne pratica aquilo que a lei de Deus abomina. Pratica aquilo que a lei de Deus diz para não fazer. Isso torna o ser humano, o não regenerado, o não crente, o ímpio, inimigo de Deus. Tá? A justiça de Deus está sobre ele. A mão de Deus está sobre ele. Não para abençoar, mas para o punir. Para o punir. Né? Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. É desobediente, nem mesmo pode estar. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, o que estão na carne aqui, Paulo está falando de crente carnal, tá? O que estão na carne aqui é aqueles que estão em Adão. Se vocês estão acompanhando essa série de exposições, aqueles que estão em Adão,
tá? Porque só existe duas classes de pessoas. Aqueles que estão em Adão, que Adão representa o quê? A humanidade caída, aqueles que vivem na carne, aqueles que vivem no pecado, aqueles que vivem na prática do pecado, e aqueles que vivem segundo o Espírito, que estão em Cristo, que é o cabeça da nova humanidade, a humanidade redimida, a humanidade salva, a humanidade justificada, a humanidade santificada. Por isso que ele fala aqui no versículo 8. Portanto, ele concluindo, os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas aqueles que vivem segundo o Espírito, que têm a mente do Espírito, tá? Que teve a mente transformada, regenerada, santificada, moldada, mudada, vive segundo Deus, vive segundo aquilo que Deus quer. Nos versículos 9 a 15 agora, Paulo vai falar que nós somos habitados pelo Espírito. Olha só o versículo 9. Vocês, porém, nós crentes, tá? Não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, aqueles que vivem segundo a carne, praticando as obras da carne, você pode conferir lá, Gálatas capítulo 5, tá? Tudo aqueles pecados que ele lista ali, das obras da carne, tá? Esse não tem o Espírito, porque o Espírito não anda com porcos. O Espírito não anda com sujos. Por isso que é o nome, Espírito Santo, ele é santo. Tá? E se essas pessoas dizem ser crentes e praticam esses atos, vivem uma vida deliberadamente no pecado, não tem o Espírito Santo, nunca foi salvo, nunca foi regenerado. Nunca foi regenerado. Tá? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto. É o corpo do pecado, por causa do pecado. Mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Versículo 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo, dentre os mortos, o Espírito Santo aqui, tá? Esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês, o Espírito Santo que nos foi dado, que habita, que nos guia, nos orienta. Nosso corpo é templo dele agora. Tá? O nosso corpo é templo dele. Versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Tá? Nós não vivemos mais segundo a carne, segundo a natureza da carne, natureza pecaminosa, que nós já vencemos ela. Né? Mas vivemos segundo o Espírito. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Versículo 14. 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. São nós, são os crentes, é a sua igreja. São filhos de Deus. Versículo 15. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. E aqui, esse versículo é muito importante e carrega verdades maravilhosas. E eu gostaria de citar aqui o Hernandes Dias Lopes, seu comentário de Romanos, né? Eu ia citar outros, mas eu gostei muito daquilo que ele falou aqui, ele comentando sobre esse versículo 15. E olha o que ele vai falar. Não precisamos viver inseguros e atormentados pelo medo, pois não recebemos o espírito de escravidão, mas de adoção. De adoção. Fomos adotados na família de Deus, baseado no qual clamamos Abba Pai. A palavra grega huiotesia indica uma nova relação familiar, com todos os direitos e privilégios e responsabilidades. Aí eu gostaria de citar aqui o Warren Wiersbe, que vai dizer assim, o Warren Wiersbe diz que o termo adoção significa ser aceito na família como um filho adulto. Isso ele fala no seu comentário expositivo, comentando aqui esse capítulo. Deus escolheu nos amar
nos adotar e nos redimir. Pertencemos agora à família de Deus. Temos intimidade com Deus. Abba é a palavra aramaica, é uma palavra aramaica, do estado enfático, usada pelos judeus e até hoje pelas famílias que falam hebraico, tá? Como termo familiar, com o qual os filhos se dirigem ao seu pai, com amor, com ternura, né? Só os filhos que têm essa proximidade íntima com o pai chamam o pai de Abba, meu paizinho, meu querido. De si mesmo não pode o homem chamar Deus de pai, com um tom de familiaridade e reconhecimento que o termo comporta, tá? Nos lábios do crente. As religiões falam frequentemente da paternidade divina. É bem verdade. Mas ao fazê-lo, estão a celebrar o poder criador, gerador daquele que é a fonte da vida, não seu amor ou a sua misericórdia. Tá? Citando Lutero, F.F. Bruce escreve: Abba, Pai, é uma palavra tão pequenina e, no entanto, abrange todas as coisas. A boca fala assim, mas o afeto do coração fala desse modo. Ainda que eu seja oprimido pela angústia e terror de todo lado, e pareça estar abandonado e ter sido totalmente expulso da tua presença, contudo sou teu filho, e tu és meu pai. Por amor de Cristo. Sou amado por causa do amado. Por conseguinte, esta pequena palavra pai, concebida efetivamente no coração, sobrepuja toda a eloquência de Demóstenes, de Cícero e dos mais eloquentes retóricos que já houve no mundo. Esta matéria não se expressa com palavras, mas com gemidos, gemidos que não podem ser proferidos com palavras ou com oratória, pois nenhuma língua os pode expressar. Que maravilha, né? E F.F. Bruce ainda relembra que as implicações de nossa adoção devem ser interpretadas não em termos de nossa cultura contemporânea, mas no contexto da cultura greco-romana dos dias de Paulo. Ele fala assim, F.F. Bruce: o termo adoção pode soar com certo artificialismo nos nossos dias, né? Mas no primeiro século, um filho adotivo era um filho escolhido deliberadamente por seu pai adotivo para perpetuar seu nome e herdar seus bens. Olha só. Sua condição não era nem um pouco inferior à de um filho, segundo as leis comuns da natureza. E bem podia desfrutar da afeição paterna o mais completamente e reproduzir o mais dignamente a personalidade do pai. Tá? Conforme William Buckley, no seu comentário da Carta aos Romanos, ele vai dizer, tá? Conforme William Buckley, devemos entender a adoção do contexto do pátria potestas, que era uma lei, a lei romana, ou seja, do poder absoluto que o pai tinha, o pai de família tinha, tá? Sobre os filhos. A adoção era uma transferência de uma pátria potestas para o outro. Nessa transferência, havia 4 consequências principais. Primeiro, a pessoa adotada perdia todos os direitos de sua família, de sua antiga família, e ganhava todos os direitos de um filho totalmente legítimo na nova família. Segundo, o filho adotivo tornava-se herdeiro de todos os bens de seu novo pai, ainda que nascessem depois outros filhos, com verdadeira relação sanguínea. Isso não afetava seus direitos. Terceiro, legalmente, a antiga vida do adotado ficava completamente cancelada. Por exemplo, todas as dívidas eram legalmente canceladas. A pessoa adotada era considerada uma nova pessoa que entrava numa nova vida. É a nossa relação com Cristo hoje. Quarto, aos olhos da lei, a pessoa adotada era literal e absolutamente filha de seu novo pai. Que maravilha, né? E William Greathouse
nome bonito, né? William Greathouse, no seu comentário da Carta aos Romanos, ele vai falar assim. Ele aponta 2 privilégios que temos na adoção. O primeiro deles é chamar Deus de Pai. Nós temos esse direito. Tá? Abba, meu paizinho. O segundo privilégio do filho adotado é tornar-se herdeiro da riqueza de seu pai adotivo. Tá? E o Geoffrey Wilson, ele cita aqui o grande teólogo Haldane, tá? E ele fala assim: a adoção confere o nome de filho e o direito à herança. A regeneração confere a natureza de filho e a aptidão para a herança. E porque os crentes têm não apenas a posição, mas também o coração de filhos, é que são levados a clamar Abba, Pai. Que maravilha, né? Que maravilha. Então, os versículos 5 a 8, nós temos a mente do Espírito. Os versículos de 9 a 15, nós somos habitados pelo Espírito. E não só habitados. Nós somos adotados da família de Deus. Nós somos livres da escravidão. Nós temos o direito de chamar Deus de Pai. Tá? Todos os direitos que os filhos legítimos tinham, tá? Nós também temos. Né? Todas as bênçãos espirituais estão disponíveis para nós. Nós temos acesso legal, nós temos acesso livre, nós podemos agora erguer a cabeça e chamar Deus de Pai, de meu paizinho, de meu querido Pai. Que maravilha, queridos. Isso aqui é maravilhoso. E os versículos 16 e 17, né? Finalizando aqui, e os versículos 16 e 17, nós temos, querido, o testemunho do Espírito, que na verdade começa no versículo 14, né? Esse testemunho da nossa filiação, da nossa herança gloriosa. O Espírito é o selo, é o penhor da nossa salvação. Tá? Então, olha só o versículo 16, que diz assim. Versículo 16. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Que maravilha, né? Não basta saber que somos filhos de Deus por adoção. Precisamos estar conscientes desse, tá, privilégio. O Espírito Santo testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículo 16. A palavra grega aqui é tekna. Tekna. Crianças. Significa crianças. Tá? E não ruioi. Ruioi, que é filhos, como no versículo 14. A palavra grega aqui, simartirel, uma palavra difícil de falar, né? Simartirel, é composta por 2 palavras. O prefixo sim, significa com, e martíria, testemunha. Nesse caso, haveria 2 testemunhas. O Espírito Santo, confirmando, endossando e conscientizando o nosso espírito sobre a paternidade de Deus. Tá? E Fritz Heinecker, em seu comentário, ele vai dizer que essa palavra era usada nos papiros em que a assinatura de cada testemunha era acompanhada pelas palavras testemunho com e selo com. Interessante, né? William Barclay, comentando esse versículo, ele vai dizer, ele lança luz sobre o assunto, relatando que a cerimônia de adoção se efetuava na presença de 7 testemunhas. Agora suponhamos que morresse o pai adotivo e logo acontecesse alguma disputa quanto ao direito de herança do filho adotivo. Uma ou mais das 7 testemunhas originais se adiantavam e juravam que a adoção era genuína e verdadeira. Assim estava garantindo o direito do adotado, que recebia sua herança. Paulo nos diz aqui que o próprio Espírito Santo é a testemunha de nossa adoção na família de Deus. Graças a Deus, né?
Não precisamos viver cabisbaixos, derrotados e envergonhados. Somos agora filhos do Altíssimo, membros da família de Deus. E isso não é sugestão humana, mas testemunho fiel do Espírito Santo que habita em nós. Tá? E o versículo 17. Né? O versículo 17. Não somos apenas filhos, mas também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O Espírito Santo que habita em nós e nos selou para o dia da redenção é o penhor desse resgate. A garantia daquilo que Deus começou, ele completará. Embora sejamos herdeiros de todas as coisas que pertencem ao nosso Deus, pertencem ao nosso Pai, pois tudo é dele, por meio dele e para ele, a nossa mais gloriosa herança é o próprio Deus. Ele é o nosso quinhão, nosso tesouro, nossa herança. Nele está nosso prazer. Somos co-herdeiros com Cristo da sua glória excelsa, aquela mesma glória de que o pecado nos havia privado, conforme o capítulo 3, versículo 23. Como a glória é a efulgência de Deus. Participar de sua glória é aparecer em sua presença, ser envolvido na efulgência de sua divindade gloriosa. Tá? Enquanto não tomamos posse definitiva dessa herança imarcessível e gloriosa, cruzamos aqui vales escuros, desertos esbraseados e caminhos juncados de espinhos. O sofrimento com Cristo sempre há de preceder a glória com Cristo. Que maravilha, né? E aqui nós vamos encerrar essa exposição maravilhosa, essa exposição gloriosa. Então, do versículo 5 a 8, nós temos a mente do Espírito. Somos renovados, transformados. Versículos de 8 a 15, nós somos habitados pelo Espírito. E a partir do versículo 17 ali, nós vemos o testemunho do Espírito. O testemunho do Espírito em nosso coração, nosso interior, confirmando que somos filhos de Deus, somos adotados da família de Deus e temos todos os privilégios que um filho tinha, tá? Filho ali, você vê a carta dos Romanos, né? Os judeus pensavam que eles eram filhos, tá? Só eles poderiam ter herança. Paulo fala que não. Nós também temos, os gentios, os mesmos direitos espirituais, as mesmas bênçãos espirituais de Abraão, tá? Que Cristo é o legítimo herdeiro de Abraão. Nós temos as mesmas bênçãos, porque os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. Então, se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigado mais uma vez. Até as próximas exposições.